Pessoal, é importante aí nesse momento aí vocês irem tirando as dúvidas de vocês, tá? Porque agora é uma fase que tudo que nós vamos fazer daqui para em diante, vocês vão precisar ter esses conceitos bem claros na cabeça de vocês. Então, surgiu dúvidas, poxa, professor, eu fiz de outra maneira. Vão perguntando, vão esclarecendo, para não ficarem com essas dúvidas mais adiante, senão essas dúvidas vão se agravar nas próximas aulas aí. Então, perguntem, vão esclarecendo todas as dúvidas que vocês vão tendo aí nessas três etapas aí, que é o fluxograma, o algoritmo e o teste de mesa, tá? Não vi, a gente percebeu que teve bastante dúvida no teste de mesa, então vão perguntando aí durante a correção aí, se vocês estiverem com dúvida. Robson, você controla o chat aí, porque como eu vou compartilhar a tela, eu vou ficar sem ver nada aqui. Só consigo ouvir vocês. Pode deixar, Ailton. Eu vou Beleza. acompanhando o chat aqui. Tá bom, beleza. Compartilhar área de trabalho. Estão vendo minha tela, pessoal? Ainda não, Wilton. Vai travar esse negócio? Acho que agora foi, né? Foi. Ah, então beleza. Então agora vamos lá. Então, pessoal, primeiro exercício diz o seguinte: efetuar a leitura do nome de uma pessoa e seu respectivo sexo. Caso o sexo da pessoa seja F, apresente na tela uma senhora acompanhado do nome da pessoa. Se o sexo informado for M, e um senhor, seguido do nome da pessoa. Caso a entrada não corresponda a nenhuma dessas opções, sexo inválido. Então, como que nós conseguiríamos resolver isso no Portugal Studio? Então, vamos lá. Eu incluí uma biblioteca texto aqui simplesmente para, independente da pessoa digitar minúsculo ou maiúsculo, a aplicação receber como maiúsculo. Então, por isso, eu usei a biblioteca texto aqui. Mas vocês não precisariam necessariamente ter usado essa biblioteca texto. Eu fiz isso aqui mais para vocês verem por quê. Uma letra F minúscula é diferente de uma letra F maiúscula. E assim por diante. Então, muitas vezes a gente tem que ter esses cuidados de impedir que o usuário passe uma informação errada para o sistema, sem ele saber. Então, ele poderia digitar tanto F minúsculo como F maiúsculo, e nesse caso eu configurei a minha aplicação para que torne maiúsculo. Criei as variáveis, né, do tipo cadeia nome e sexo. Então, pedi para o usuário informar o nome. Então, ler o nome, informar o sexo, ler o sexo. O sexo aqui recebe T, por causa do nome da minha biblioteca que eu dei. Caixa alta é a função de deixar tudo em caixa alta. O conteúdo da própria variável sexo. Então, isso que está sendo feito nessa linha aqui. Então, na de vocês, com certeza, vocês não vão ter essa linha de alteração da letra aqui para caixa alta. Daí eu fiz a comparação. Se sexo igual a F, e uma senhora, mais o nome. Se sexo igual se não C. Então vejam que se a minha primeira comparação
não for verdadeira, ela vai para a segunda, vai para um senão. Se eu quiser fazer uma nova comparação, daí eu tenho que pôr um novo C na frente. Então, por isso, senão C igual a M. Sexo igual a M. Vai executar isso aqui. Se não for o sexo igual a M, vai vir para o senão. Como eu não tenho mais nada a testar, eu ponho somente o senão, que eu quero testar se o sexo é igual a F ou igual a M. Então, por isso, encerra dessa maneira aqui. Então, se eu executar esse código aqui, né? Então, vou pôr o nome, o sexo, e ele resolveu. Então, para masculino, ele está resolvendo. Vou pôr o nome feminino. F, resolveu. Vou pôr algo que não seja nem M ou nem F. Sexo inválido. Então, ele resolveu essa questão aqui. Agora nós vamos por algoritmos aqui. Então, abri o primeiro aqui, né? Então, oi. O Vinícius, ó, a Tainá esqueceu de colocar esse nome na frente do senhor e senhora. Tainá, o nome é a variável para aparecer o que o usuário digitou. Tá? Então, para aparecer esse resultado na tela do qual nome a pessoa vai digitar, eu preciso colocar essa variável. E o Vinícius perguntou por que Ilmo. Ilmo é só uma formalidade. É um pronome de tratamento. É um pronome de tratamento. É a abreviação de excelentíssimo senhor. Beleza? Então, isso aí, quando vocês estiverem trabalhando mais com redação comercial, com pronomes de tratamento, vocês vão se aprofundar mais nisso. Na época que eu e o professor Hobbes estudamos, isso era mais ou menos lá pela 8ª série, né, Hobbes? A gente via esses pronomes de tratamento, essas coisas. Agora eu não sei como está na grade atual. É. Então, eu vou reduzir a velocidade aqui. O que eu gosto do Flow Algorithms é que dá para vocês visualizarem aqui a execução do algoritmo. Ó, veja que ele, onde está ficando verde, ele tá passando. Então, o que ele está esperando ali? Onde está verdinho mais claro? O nome. Ele está esperando eu digitar o nome, né? Então, vou pôr o nome. O Jean avisou que a Júlia Brizola tá com um problema para acessar. Não tem problema, Jean. Que ela vai assistir a aula gravada depois. É só pedir para ela fazer as atividades certinho, postar lá. Que esse tipo de problema acontece. Daí o E que nós... o Victor tá falando que a variável no fluxograma, ele colocou cada variável em um retângulo. Não tem problema. Mas no fluxograma é o seguinte: quando você tem variáveis, ó, vou até abrir aqui, é que agora eu estou executando, eu não consigo abrir. Mas quando você tem variáveis do mesmo tipo, você pode declarar dentro do mesmo retângulo, certo? Só faz retângulos diferentes quando as variáveis forem de tipos diferentes. Mas se você declarou em 2 retângulos, não tem problema nenhum, vai funcionar da mesma maneira. Simplesmente tem um Errado não elemento. tá. Errado não tá, tem um elemento a mais no seu fluxograma. Então, vou pôr o nome aqui, né? Aqui, como eu não tenho modo de conversão, eu tenho que pôr o sexo da maneira correta, com M maiúsculo, né? Então, ó, prestem atenção na execução, onde o verdinho vai passar agora. Ó. Testou no primeiro, foi para o segundo. Então, vejam que aqui no fluxograma fica bem clara a ideia que a gente fala de desvio condicional, né? Porque você tem 2 caminhos e ele vai seguindo sempre o caminho conforme a minha condicional é verdadeira. Então, vamos executar uma nova maneira. Aí, ó, caiu de novo no nome, criou as variáveis, né? Vou pôr Maria também, certo?
Tá esperando o sexo, vou pôr o F. Agora ele vai entrar, entrou ali, mostrou Maria e fim. Então vejam que no fluxograma, eu gosto do fluxograma porque o conceito de desvio condicional fica muito claro, fica visual o conceito de desvio condicional. E no Flow-Algorithms, como a gente consegue executar o algoritmo, fica bem claro isso para vocês, certo? E agora a dúvida que nós vimos que surgiu muito, teste de mesa, né? Teste de mesa foi algo que pegou um pouco aí para a maioria, né? Principalmente nesse caso aqui, porque você tinha a entrada, existia um processamento que era análise da condicional e tinha a saída, né? Então, o teste de mesa, como aquilo que nós sempre falamos para vocês, o teste de mesa é ir preenchendo a tabela aqui, no caso, a minha tabela direita, no passo a passo. Então, ó, a variável nome, eu coloquei João. Na variável sexo, eu coloquei M. Como eu não tenho uma outra variável de cálculo de resultado, eu só tenho uma saída, eu pus aqui uma caixinha chamada saída. Daí, com a variável que eu tenho, ela é M, é igual a M? Não. Então, ela vai para... ela é igual a F? Não. Ela é igual a M. Então, ela vem aqui para igual a M. Então, M, Ilmo e a variável nome. Então, a minha saída, nesse caso, seria Ilmo Senhor João. Então, assim, não tem muito segredo, gente. Nesse caso aqui, era simplesmente colocar uma saída. Então, dependendo do caso onde você não tem um resultado de cálculo, você vai ter uma saída, você vai montar um teste de mesa parecido com esse aqui, onde você vai ter as suas variáveis de entrada e vai ter aí a sua saída. Dúvidas, pessoal? O Pedro está perguntando aqui como você colocou o nome ali na frente do Ilmo Senhora. É no fluxograma, Pedro? Acho que é no fluxograma. Deixa eu voltar no fluxograma. Deixa eu fechar a caixinha aqui e eu sei. Você vai usar um e-comercial. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, Ilmo Senhora, o e-comercial, né? Ó, vejam aqui na telinha aqui, ó. O e-comercial mais a variável. Então, o que é a mensagem literal está entre aspas, certo? Mas se não tiver colocado isso, porque esse comercial também é meio fora e a gente não tinha explicado, não tem problema não. A ideia é que vocês conseguissem pelo menos chegar à lógica do Ilmo Senhor e Ilmo Senhora. Esses detalhes técnicos, justamente por isso nós estamos fazendo essa correção hoje, até para vocês conhecerem um pouco mais da ferramenta. E a declaração aqui de declarar mais de uma variável dentro de uma caixinha, a mesma coisa, ó, nome, vírgula, sexo, do mesmo jeito que a gente declara lá no Portugal Studio, né? Então, você tem o tipo de dado, tudo que é do mesmo tipo, eu posso declarar junto. Aí, ó, as entradas, as condicionais, as mensagens e a saída. Pessoal, dúvidas? Pessoal, tranquilo até aqui? É bom vocês irem identificando quem errou, no que errou e verificar certinho os passos que tem que ser feito aí para que fique claro aí para vocês não cometerem o mesmo erro posteriormente. Ela tá perguntando se não vai valer nota. Na verdade, geralmente as entregas de lista, Tainá, a gente computa como ponto extra. Isso era até o ano passado. Agora, esse ano, como a gente ainda está analisando como vai ser feito o processo de avaliação, aí depois a gente
discute tanto com a coordenação quanto com vocês o modo que a gente vai avaliar. Até o ano passado a gente tinha as duas avaliações, né, a prova mensal e bimestral, e usava a lista como um ponto extra na média. Então, somei, fiz a média das duas provas, fiquei com 8, entreguei todas as listas, somo um ponto e ia para 9 de média final. Isso era a nossa performance, aí, o modo de nós trabalharmos no ano passado. Agora a gente vai ter que ver como vai ficar, mas não se preocupe que a ideia de entregar listas, já no primeiro passo não consegui assistir a aula presencial. Entreguei a lista, além da aula presencial, a aula remota, que é aquelas duas aulas extras que nós estamos fazendo, que seria para vocês tirarem dúvidas, vocês estão tendo presença nessas duas aulas. Então, na aula da semana está te dando presença aí, porque a gente faz uma chamada dupla, né? A gente faz a chamada através do Teams aqui para ter a lista de todo mundo que assistiu a aula, que estava aqui na reunião, e se a pessoa entregou a atividade, vai ficar com presença. Não conseguiu estar presente na reunião, teve algum problema de conexão, alguma coisa, mas entregou a atividade, a gente também dá a presença para a pessoa na semana, que seria a aula da reunião e a aula extra lá que vocês têm para fazer a lista de atividades. Beleza, pessoal? O Victor está perguntando se vai ter slides desses algoritmos no Moodle. Eu vou subir uma pasta compactada com todas as soluções, já no Portugal Studio, no Flogoritmos e um PDF com o teste de mesa. Então, tudo que nós Só estamos lembrando que a aula também vai ficar lá gravada, né? a aula também vai estar gravada. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, todos esses códigos que nós estamos fazendo aqui, nós vamos disponibilizar para vocês no Moodle. A Maria está perguntando, para aparecer o informe, nome, antes da entrada no fluxograma, ela colocou uma saída, se tem algum problema. Ela deve ter posto a saída para mostrar, informe nome, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Pode fazer. É que no fluxograma, geralmente, esse tipo de saída a gente não costuma mostrar, né? Mas não tem problema ser feito. Desde que o restante esteja correto. A solução é aquilo que a gente falou, pessoal. Em algoritmos, em programação, vocês vão verificar que a gente chega ao mesmo resultado, que é o que importa para o nosso cliente, de diferentes maneiras. Porque cada um tem uma maneira de pensar, para executar e resolver alguns problemas. Então, vocês veem, aqui são algoritmos simples e mesmo assim vocês estão chegando ao mesmo resultado de maneiras diferentes. É que nem como o professor Hilton falou, o importante é chegar ao resultado da maneira correta. Então, vamos lá. Segundo problema. Então, no segundo problema, construa um algoritmo que receba somente um número inteiro de 1 até 12. Cada número representa, respectivamente, o nome do mês correspondente. Exemplo: 1 equivale a janeiro, 2 equivale a fevereiro e assim por diante. Diante do número informado, o programa deve retornar o nome do mês correspondente. E caso o número esteja fora dessa faixa, o programa deve informar mês inválido. Então, vamos lá. Aqui tem bastante C, C não. Então, aqui, declarei uma variável num, do tipo inteiro. Vou
iniciar aqui o meu programa. Então, informe o número, leia número. Ó, se num igual a 1, janeiro. Se não for igual a 1, eu vou testar a próxima condição. Se não, então se eu vou testar a próxima, vou testar se isso aqui não é verdadeiro, eu vou para o se não. Como eu vou fazer outro teste, se não se. Daí, se não se, num igual a 2. E assim sucessivamente, ó, fui fazendo. Ó, pode ver que fica repetitivo até. Daí, quando eu não vou testar mais nenhuma outra condição, já testei as 12 condições que me interessavam, eu pus um senão vazio, mês inválido. Então, se eu executar esse algoritmo aqui, que está o número, vamos pôr mês 5. Vejam que ele foi para maio. Mês 5 é maio. Mês 8. Mês 8 é agosto. Vamos pôr um mês que não existe. 13. Mês inválido. Então, isso aqui está funcionando corretamente. Vamos para o fluxograma disso. Deixa eu minimizar aqui, ó. Veja que o fluxograma realmente virou grandão, né? Por quê? A cada desvio ele vai criando uma bifurcação. Então, testei o primeiro, não deu, fui para o segundo. Criei mais duas alternativas aqui, duas possibilidades aqui também. Então, fui fazendo até chegar ao final aqui, onde eu tenho aqui o mês 12, onde eu tenho, se ele for verdadeiro, é dezembro, se for falso, mês inválido. Então, eu fui testando todas as condições possíveis aqui. Então, reduzir mais um pouquinho. Vamos abrir a nossa caixa de execução aqui. Vou pôr aqui. Já vou pôr até o primeiro que eu vou fazer aqui com vocês é o mês 12, para vocês verem como que ele vai andar aí na nossa árvore de decisão. Vejam que ó, o verdinho está andando aqui e está indo sempre para o próximo. Por quê? Porque nós digitamos 12. Chegou aqui dezembro. Vamos pegar aí, vamos digitar o mês 3, por exemplo. Veio aqui e caiu para o fim. Então vejam que conforme o valor que eu digito, é o caminho que ele vai percorrer aqui na minha, que nós chamamos de árvore de decisão aqui. Então isso aqui é interessante, né, nesse sentido, porque vocês conseguem visualizar bem esse percurso aí. Vamos para o nosso teste de mesa. Então, o teste de mesa, deixa até reduzir um pouquinho o zoom aqui, como ele é bastante, ó. Então, fizemos a leitura de número aqui. Fiz a leitura de número, valor 4. A minha saída, esse aqui também como eu não tenho um processamento de calcular alguma coisa, simplesmente análise de condicional, eu vou indicar uma saída. Então, mês 4, estou analisando. Mês 4, a condição verdadeira é essa aqui. Abril. Então, minha saída vai ser abril. Pessoal, dúvidas nesse segundo exercício? Ele era extenso, né? Você tinha que escrever bastante, tanto no fluxograma quanto no português estruturado, ia ficar grande. Mas, assim, não, teoricamente não era complexo. Mas vocês tiveram dúvidas dele? Vamos lá, pessoal. Vamos perguntando se tiveram alguma dúvida aí. Foi tranquilo?
Só na hora de fazer o fluxograma, eu fiquei pensando se tinha algum método que eu podia simplificar tudo isso. Eu fiquei por uns instantes procurando, não achei, e daí eu fiz do jeito primitivo, eu fiz um negócio gigante, igual tá aí. Esse fluxograma não tem jeito mesmo. Esse aí vai ficar grande porque não tem o método de como você representar, porque cada condicional tem que ser representada, né? Então, aqui, se a gente voltar no fluxograma, vejam que cada uma das 12 análises condicionais tem que ser representada no fluxograma. Isso aqui é mais exercício para treinar mesmo, para exercitar bem, enxergar bem a ideia de árvore de decisão. Nesse caso, o que simplificaria depois, posteriormente, que vocês verão, é a estrutura do case, né? A gente utiliza bastante aí também. O Vinícius está perguntando por que tem que fechar a chave do C não C. É porque é uma estrutura, Vinícius. Então, o C não C é como se fosse um C novamente, tá? Que está amarrado ao primeiro C. Então, cada estrutura, o ideal é você abrir e fechar chaves. Então, aqui, ó. Sempre que eu começo a estrutura, isso aqui é uma estrutura, como o professor Robson falou, abri a chave. Terminei essa estrutura, vou começar a próxima estrutura. Fechei a chave. Fiz a estrutura, abri, fechei. Então, sempre você vai ter uma indicação de abertura e fechamento de estrutura. Nas linguagens derivadas do C, vai ser a ideia da chave. Então, Pascal, Java, C++, todas as linguagens PHP vão usar essa ideia de chaves. Na linguagem Python, por exemplo, você vai ter a indentação. O que é indentação? Esse espaço a mais aqui, ó. Esse espaço que eu acabei de selecionar aqui. Isso aqui se chama indentação. Então, no Python, você não tem o conceito de chaves, não tem conceito de ponto e vírgula, não tem nada. Você tem conceito de indentação. Então, abrir uma estrutura, eu tenho que dar uma indentação para o Python entender que todas as instruções que estão indentadas fazem parte daquela estrutura. Mas isso nós vamos ver mais para frente aí, quando vocês já tiverem mais maduros aí na questão de lógica de programação. Então, O agora... Vitor colocou a chave na linha inteira. Você está falando no final da linha, Vitor? Se for. Aqui a gente costuma colocar na próxima linha mais por questão de organização, mas não vai rodar o código do jeito que você fez, se é que é isso que eu estou entendendo. Se for isso aqui, ó. É isso, Vitor? Ah, sozinha na linha. Ele colocou sozinha na linha. Ah, sim. Então, por exemplo, isso aqui. Isso aqui. Isso pode também. Não tem problema nenhum. Funciona também. Normal. Vai tomar mais espaço só, mas toda maneira de você representar, seja igual nós fizemos anteriormente, onde você abre a linha e fecha a linha com as chaves, ou como nós fazemos com as chaves aqui abrindo a estrutura e fechando a estrutura, tudo isso funciona. Isso aqui, da maneira que nós representamos aqui, é um padrão de mercado. Então, assim, quando você vai fazer um teste numa empresa de programação, uma das coisas que eles exigem é padrão de programação, padrão de escrita de código. Então, por isso a gente já mostra para vocês dentro do padrão, para quê? Para quando vocês forem fazer um teste, vocês não estranharem. Então, a gente gosta já de ir habituando vocês com os padrões que vocês
vão encontrar aí no mercado, mas se vocês fizerem de outra maneira, não vai deixar de funcionar. Isso aqui é uma questão de padronização. Acostumem-se com padronização, porque, assim, facilita para você ler um código e o seu código fica legível para outras pessoas também. Então, isso é muito importante. Pessoal, até às vezes alguns alunos questionam, professor, é frescura, vou colocar tudo numa linha só e tal. Pessoal, como o professor Hilton falou, a organização do código. Aqui nós estamos trabalhando com códigos pequenos. Quando vocês forem para o mercado ou quando começarem a programar algo mais complexo, vocês vão ver, por exemplo, alguns arquivos de algoritmos que têm praticamente quase 1000 linhas. Então, se vocês não tiverem um mínimo de organização, nem vocês conseguem entender o código de vocês depois de algumas semanas, por exemplo, que vai precisar dar alguma manutenção, alguma coisa no próprio código. Imaginem vocês pegarem o código de outra pessoa, ou outra pessoa pegar o código de vocês. Por isso essa padronização é importante. E algumas linguagens, como o professor Hilton citou aí, o próprio Python, ele exige essa organização. Então é bom ir se acostumando. Então esse recuo, que é a indentação que o professor Hilton falou, não é à toa, pessoal. Tá? Então, professor, mas funciona se eu colocar tudo um embaixo do outro. Vai funcionar, aqui vai funcionar. Mas, por exemplo, o Python é uma linguagem, por exemplo, que não roda se vocês fizerem dessa maneira. Então já é bom se acostumando com esses padrões, tá? Com essa organização de código. Então eu, por exemplo, quando a gente estava lá em Boituva, lá na graduação, a gente descontava até ponto se não tivesse organizado o código. Porque a gente sabe que o mercado cobra isso de vocês. Tá? Então vão se acostumando, tá? Beleza, pessoal? Então vamos agora para o exercício 3. Então vamos lá ler o enunciado do exercício 3. Então, exercício 3, vamos lá. Elaborar um algoritmo que leia a quantidade de aulas dadas por um professor, assim como o valor em reais da hora-aula. A partir do salário do docente, atribua um dos acréscimos mostrados a seguir e mostre na tela o salário base, e no caso de vocês aí eu pus como salário bruto, mas o termo correto mais claro seria salário base, mas também salário bruto não deixa de ser correto. E o salário líquido do professor. Então, se o salário base acima de R$ 2.000, 10%. Se o salário base menor ou igual a 2.000, 20%. Se o salário base for menor ou igual a 1.000, 30%. Então, aqui, vou até abrir um editor aqui para a gente escrever algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos lá, vou criar algo que eu chamo de reta numérica, para vocês entenderem um pouco do que nós vamos fazer. Então, vou criar minha reta numérica. Eu vou criar aqui os meus limites. Então, vamos lá. Meu primeiro limite. Criei. Meu segundo limite também criei. Agora, o meu primeiro limite vai ser o 1.000. O meu segundo limite vai ser o 2.000. Certo? Então, esses aqui são dois limites que nós vamos criar aqui na nossa reta numérica. Vocês vão entender por quê. Vou fazer aqui mais um elemento aqui, né?
Então, a minha reta numérica é infinita para o sentido abaixo de 1000. E minha reta numérica também é infinita para o sentido acima do 2000. Beleza, gente? Isso aqui é um pouco de conceitual matemático que vai nos ajudar a entender o que nós fizemos aqui no nosso algoritmo. Então, vou abrir aqui o arquivo. Vamos lá, abrir. Ó, criei as variáveis reais. Valor da aula, quantidade de aulas, acréscimo, salário bruto e salário mínimo. Li a quantidade de aulas, li o valor da aula. Aí calculei o salário bruto. Salário bruto, como que eu calculo nesse caso? A quantidade de aulas dadas pelo valor da aula. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou falar que eu dei 100 aulas semanais. E vou dar o valor da aula da Secretaria Estadual de Educação, R$ 12. Então, vejam que o salário bruto é 1.200 e o salário líquido é 1.440. Então, o que eu entrei aqui? O que aconteceu? Fiz esse cálculo, né? Do salário bruto. O salário bruto é 100 vezes 12 deu 1.200. 1.200 é menor ou igual a 1.000? Não. Então, vou para o senão C. 1.200 é menor ou igual a 2.000? Aí eu entrei aqui e fiz o cálculo, que deu 240, e somei, né? Fiz a soma aqui, calculei o salário líquido, né? Salário bruto mais o acréscimo, e mostrei na tela. Então, voltando para a nossa reta numérica aqui. Então, vou pegar lá o valor. Então, o valor que nós entramos aqui é 1.200, certo? 1.200 vai estar mais ou menos nesse pedaço aqui. Então, quando eu faço menor ou igual a 1.000, o meu limite de teste vai ser daqui para trás, daqui para o sentido menor, certo? Quando eu testei menor ou igual a 1.000, eu testei até aqui, certo? Quando eu entro no senão C, ó, menor ou igual a 2.000, eu já passei o meu limite de teste aqui, ó. Então, esse primeiro limite, quando eu não entro nesse primeiro limite de 1.000, eu vou entrar no segundo limite. Qual é o meu segundo limite? É entre 1.000,0001 até 2.000. Então, o nosso limite é esse cara aqui, ó, 1.200. Meu valor de teste é esse cara aqui. Então, com esse valor de teste aqui, eu entrei neste pedaço aqui, entrei nessa área aqui, onde vai ser o quê? O acréscimo de 20%. Então, vezes 0,20. O acréscimo é o salário bruto vezes 0,20. Então, calculei o acréscimo e o meu salário líquido. Depois eu calculei somando o salário bruto mais o acréscimo. Certo? Então, se nós formos fazer esse teste aqui no... Então, vejam que aqui também, ó, mesma coisa. Fiz aqui, declarei minhas variáveis, fiz as entradas. Então, tenho aqui, ó. Vamos executar com os mesmos valores. Então, vou dar aqui, abrir a nosso consolezinho. Está esperando aqui, ó. Valor, vou pôr 100, né? Está esperando o valor da aula, vou pôr o 12 também. Aí ele veio aqui, veio para cá, calculou.
Salário líquido mostrou. Então vejam que ele fez o desvio condicional, né, gente? Ele fez o processo ali onde ele não entrou aqui, já veio para o próximo. Então, se isso aqui não é verdade, é falso, ele veio para o próximo desvio. Então, basicamente, ele fez essa ideia aqui, ó. Ele não se enquadrou nesse primeiro limite, eu vou testar o segundo. Então, quando, por exemplo, mas se eu puser 900, o que vai acontecer? Então, digamos aí que a nossa aula fosse mais baixa ainda. Então, aulas ministradas 100, o valor da aula 9, vai dar 900. Vejam que a aula deu 900, 1170. Então, ele entrou nesse primeiro aqui, então 900. Se eu olhar aqui, pegar esse valor aqui e trocar para 900, esse valor aqui ele vai estar aqui, ó. Vai estar nessa faixa aqui. Então, ele testou aqui. Se eu testei para 900, vamos rodar de novo. Eu vou por 100 de novo. 9. E já vai entrar aqui nesse primeiro, calculou, veio para cá. Então, vejam que quando isso aqui é verdadeiro, ele vai tomar esse caminho, ele não vai passar nem pelos outros. Então, por isso que essa comparação que nós escrevemos aqui funciona. E só funciona se for senão C, porque se eu pusesse um monte de C sem pôr esse senão aqui, ó, se eu omitisse esse senão, eu poderia omitir esse senão e pôr um monte de C, ele testaria todos os Cs simultaneamente. Então, ele ia testar o primeiro C, por mais que ele entrasse nesse primeiro C, como ele não tem esse senão aqui que eu estou marcado, ele testaria também esse segundo. Daí o meu algoritmo daria errado. Então, o senão C é justamente para eu forçar esse caminho e representar essa reta numérica aqui, criar esses limites. Então, digamos que esses valores que eu estou pondo aqui são limites. Quando os meus valores de teste passam esses limites, eles vão entrar em outra faixa de teste. Entenderam isso, pessoal? Que foi uma pergunta que o pessoal me fez bastante aí nos horários de dúvidas, no chat e tudo, essa questão desses limites de teste aí. Então, é por isso que é preciso que fique muito claro para vocês a ideia do desvio condicional. Por isso que usar o senão C é tão importante, porque eu crio os desvios condicionais aqui dentro da execução do meu programa de maneira correta. Tainá falou que colocou o C na frente do senão. Tainá, conseguiu entender a importância de ter o senão C? Você conseguiu entender o porquê do senão C? Senão você cai só, você não passa por um dos fluxos ali que o professor Hilton explicou. E a Camila colocou, ela disse que entendeu. Agora a Camila colocou que se atrapalhou um pouco no fluxograma, que ela não enxergava as cores e foi fazendo pelas formas, porque estava tudo rosa. Aí, Mas aqui no monitor ou na sua máquina que ficou rosa? No que a gente está fazendo agora, que ela está enxergando tudo rosa? eu entendi que ela falou, que ela quis dizer no dela, né, Tainá? Né, Camila? Acho que meu monitor que tá com problema. Pode ser. Pode ser cabo VGA. Quando o monitor começa a ficar com uma cor só, às vezes é o cabo que está com problema. Troca o cabo. Aí você conseguiu entender o fluxo do fluxograma, o porquê das condições ali, do verdadeiro e falso? Entendeu? Beleza.
Pessoal, essa questão do ser não ser e até a questão da ordem, né? Vocês viram que tem uma lógica ali, né? Que o professor Hilton colocou. Se ele colocasse o menor ou igual a 2000 primeiramente, ia ter um erro de lógica, tá? Então é importante também essa questão da lógica também, tá? A ideia da reta numérica. Então, até por isso que eu desenhei a reta numérica aqui para vocês visualizarem que eu estou representando dentro da lógica de programação a lógica matemática de uma reta numérica. Então, por isso que a gente sempre trabalha dessa maneira aqui, para ficar mais organizado. Porque senão, às vezes, você pode fazer de uma outra maneira e dar erro. Existem outras maneiras? Podem até existir outras maneiras, mas tem coisas que se eu mexer muito, eu posso ocorrer em erro. Então, por isso, certas coisas a gente termina padronizando. Então, vamos olhar aqui um pouco o nosso teste de mesa, né? Então, nós temos a variável quantidade de aulas, entrei aqui com a variável quantidade de aulas, entrei aqui com valor aula, entrei com val aula, fiz o cálculo, né? Então, feito o cálculo, eu pus aqui também. Comecei a testar, então, ó, menor ou igual a 1.000, né? Então, meu salário bruto é igual a 1.000. Caí nessa condição aqui, calculei o acréscimo, né? Fiz o acréscimo e depois fui para o cálculo do salário bruto, do salário líquido, né? Somando o salário bruto mais o acréscimo, e tenho o meu salário líquido aqui. Então, basicamente, eu fiz as entradas e os processamentos, e o resultado dos processamentos vão ser minhas saídas. Então, nesse caso aqui, eu não preciso indicar as minhas saídas, porque o resultado dos meus processamentos serão as minhas saídas. Dúvidas, pessoal? Vitor, você acha que errou naquilo que a gente tinha comentado lá atrás, né? Tenta refazer lá, arrumar essa questão dessa ordem aí e ver se chega no resultado, né? Chegou no resultado, para ver onde você errou, tá? Pessoal, mais alguma dúvida em relação a esse exercício especificamente? Silêncio, vamos lá. Podemos ir para o próximo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Então, isso aqui é brincadeira de lógica, adoro esse exercício. Efetuar a leitura de dois valores variáveis A e B, já dei até o nome das variáveis que nós esperávamos no exercício. E se o valor de A for maior do que de B, efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B o valor da variável A, certo? E mostrar sempre A e B na tela. Então, agora aqui também vou usar um pouco a ferramenta de desenho aqui para ajudar um pouco a explicar isso aqui. Reta. Vamos criar um retângulo. Então, esse nosso retângulo aqui. Então, tem aqui, vou chamar esse cara de A.
aqui A, como fosse o conteúdo da minha variável A, e esse conteúdo da minha variável B, certo? Digamos que em A eu pus 5. Em B eu pus 2. O exercício está pedindo que A seja sempre menor que B, independente do que eu informe. Ele vai analisar e vai... se A for maior, eu tenho que passar o valor de B para A e contrário. Só que, veja um problema. Se eu passei o valor de B para A, eu perdi o valor de B, sobrepus o valor de A. Na verdade, quando eu faço isso, esse valor 5 deixa de existir. Eu vou ficar com... Criei uma cópia, eu vou ficar com dois valores 2. Não é isso que eu quero. Certo? Beleza? Como eu resolvo isso? Isso aqui é um desafio de lógica. Como eu resolvo esse problema? Eu tenho que ter um outro pote vazio aqui. Então, vamos lá. Tem que ter um outro pote aqui. Certo? Vou chamar esse pote de auxiliar. Esse pote vai estar vazio. Certo? Eu tenho que ter um outro pote aqui, uma outra variável, para não perder o valor. Certo? Então, o que eu tenho que fazer para resolver? Primeiro passo, eu tenho que pegar esse valor aqui, colocar para cá. Certo? Criei uma cópia do valor aqui. Certo? Daí, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que está aqui, mandar para B. Então, vou apagar o 2 ali, mandei para B. E depois pegar esse valor que está aqui em auxiliar e mandar para A. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Essa é a lógica para a resolução do problema. Pessoal, tranquilo até aqui? Ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu nada. A Tainá tá perguntando agora. E se o A não for maior, ele permanece o mesmo? Permanece o mesmo. Sim. Se os valores fossem esses aqui, não ia acontecer nada. Então, se eu informei isso aqui, ia manter isso aqui e pronto. Só vai acontecer se for o contrário. Então, eu mostrei isso aqui para mostrar o algoritmo. Vamos lá. 4, abrir. Então, o que eu fiz? Testei. Se A maior que B. Se A maior que B, AUX recebe B, B recebe A recebe AUX. Então, essa troca só vai, vejam que eu não tenho senão, eu não tenho nada aqui. Porque neste cenário, eu só preciso fazer alguma coisa se essa condição for verdadeira. Então, eu posso ter um C sem senão. Que é o que acontece aqui. Eu tenho um C sem senão. Então, só fiz o teste. Se A for maior que B, daí eu faço aquelas trocas que eu ilustrei para você. Então,
essas operações que eu coloquei aqui embaixo são exatamente o que eu fiz lá visualmente, aquele processo que eu fiz visualmente aqui com vocês. Então, eu fiz inicialmente visualmente para vocês entenderem essa operação aqui. E, ó, vamos lá. Vamos pôr os mesmos valores. 5 para A e 2. Ele vai entrar ali. E, ó, vou até fazer o seguinte. Ele... A, B e A. Vamos ver de novo. Aqui, ó, no canto direito aqui que eu puxei as variáveis é para mostrar os valores. Então, vamos lá. 5, mostrando o valor. 2, olha lá. Só que aqui, como eu não tenho como controlar a velocidade, pareceu muito rápido para vocês. Vamos lá no Flow Algorithms que dá para eu controlar a velocidade. Então, abrir outro aqui, né? Então, ó, vamos. Criei a variável, pediu A. Meu A aqui vai ser 5. Pediu B, meu B vai ser 2. Entrou aqui, fez a troca, fez outra troca. Mostrou. Vamos rodar de novo, agora ao contrário. Um A2 e um B5. Entrou aqui, vem aqui. Então vejo que ele não precisou fazer nada disso. Ele já foi direto para o final do algoritmo quando eu pus os valores já ordenados. Então isso aqui é mais uma brincadeira de lógica, né? Mais para exercitar um pouco o raciocínio lógico do que qualquer coisa. Ele ficou bem simples a resposta dele. É um pouco difícil pensar nessa resposta, mas a resposta em si não é complexa. Mas quando a gente não está habituado com raciocínio lógico, às vezes a gente pode ter essa questão. E o teste de mesa, né? O teste de mesa aqui ficou bem bacana. Por 160 aqui. Então, informei o valor de A. Bom, aqui eu pus 4. Informei o valor de B. Aqui eu pus 2. Então, aqui 4 é maior que 2? Então entrei aqui na minha condicional. Então, o auxiliar recebeu B, né? Então, o auxiliar recebeu 2. B recebeu A, então B recebeu 4. E A recebeu auxiliar e recebeu 2. E terminou a execução do algoritmo. Terminou o meu teste de mesa. Dúvidas, pessoal? Aí, pessoal, tranquilo? Para quem não chegou nessa conclusão, gente, não se preocupe. Acho que o professor Robson passou por isso também na faculdade. Na época nós fizemos faculdade, tem hora que o professor dava esses problemas nesse nível, a gente quebrava a cabeça quase, a semana não chegava, ele mostrava dessa maneira, falava, como que eu não consegui pensar nisso? É normal, é que a gente é um processo de ir exercitando a mente para começar a enxergar esse tipo de coisa. O uso dessas variáveis auxiliares aí, de primeiro momento, assim, é algo que, assim, a gente não consegue enxergar muito bem.
Você só vai conseguir depois, na prática mesmo, com o decorrer da necessidade, vamos dizer assim. Então, como o professor Hilton falou, nesse momento é comum você falar assim, poxa, não pensei nisso e tal, mas é algo que depois para vocês vai virar meio que vocês vão fazer vários usos aí de variáveis auxiliares aí. Mas tranquilo, pessoal? Dúvida? Pode falar, Hilton. Principalmente quando começar a pensar em algoritmos de ordenação, essas coisas, vai ter muito disso. É. Acho que o pessoal entendeu, Hilton, porque ninguém está questionando. Então, beleza. A ideia é que não vão para casa com dúvida. Aí os 5 aqui, né? Ó, escreva um algoritmo que leia um número inteiro. Se o número lido for positivo, escreva uma mensagem indicando ao usuário se o número é par ou ímpar. Se o número for negativo, escreva a seguinte mensagem: o número não é positivo. Então, a primeira análise que nós vamos fazer, pessoal, é se o número é positivo. Então, voltando lá para nossa área de desenho, né? Então, aqui vou desenhar de novo uma reta, né? Para explicar certas coisas com a reta numérica é mais fácil, né? Um pouquinho aqui só para enxergar a reta. Então, vamos pegar mais um aqui. Lá. Aí tem um conceito muito importante aqui, né? Nosso zero. Então, o nosso zero aqui vai ser importante. Lembrando também que então, lembrando aqui que são infinitos dos dois lados, né? E aqui nós temos o seguinte. Definam para mim quando um número é negativo. Um número é negativo toda vez que esse número tiver abaixo de zero, né, gente? Toda vez que o número tiver abaixo de zero, ele é negativo. Lembrando que zero é um número positivo e par. Certo? Então, zero é um número positivo e par. Então, meu número negativo vai ser zero. Meus números negativos vão ser abaixo de zero. Então, aqui, ó, tiver aqui encostadinho com zero, é negativo. Se for zero, já é positivo. Qualquer coisa que tiver aqui dentro, daí eu vou testar o quê? Se ele é par ou ímpar. Então, eu só vou testar se é par ou ímpar se o número for positivo. Se o número for negativo, eu vou dar a mensagem
Então, para esse lado aqui, vai ser, só vou dar essa mensagem. Para esse outro lado aqui, para o lado positivo, eu vou dar mensagem se o número é par ou ímpar. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso que o problema está nos pedindo. Então, vamos ver como fica isso. Cinco. Então, ó, eu estou testando se o número é... Fiz a entrada do número e estou testando se ele é maior ou igual a zero. Então, eu estou testando se o meu número está daqui para frente. Ó, do zero até o infinito aqui para frente. Se o meu número estiver aqui, eu vou testar se ele é par. O que é um número par? O número par é um número divisível por 2. Qualquer número divisível por 2, ele é um número par. Então, o que é um número ser divisível? É um número que divide por 2 inteiro e o resto da divisão inteira é zero. Então, isso é um número par. Então, por isso eu declarei aqui o num como inteiro. Então, ó, num. Aqui não é porcentagem, gente. Se eu olhar aqui, ó, esse sinal aqui é módulo. Lembram do módulo? Da operação de módulo? Que pega o resto da divisão. Então, num módulo 2 igual a zero, né? Então, se o resto da divisão inteira de num for zero, o número informado é par. Então, já testei se meu número é par. Se não for isso, se ele não for par, o que ele pode ser? Se ele não for par, ele só pode ser ímpar. Então, por isso, o senão direto. Então, vejam que dentro desse primeiro C, ó, por isso que é importante a indentação. Ó, vejam que tudo que está aqui, ó, pertence a esse primeiro C aqui. Ó. Se esse C for verdadeiro, eu vou começar a fazer outro C, que é do par ou ímpar. Então, se o meu número for positivo, então esse teste eu estou testando se o meu número é positivo ou negativo. Então, se o meu número for positivo, eu faço o teste dele de par ou ímpar. Então, vejam que eu posso pôr um C dentro do outro, eu posso trabalhar com C de várias maneiras. Daí eu tenho o senão que pertence a esse C, então por isso é tão importante a indentação. Se vocês deixarem tudo no mesmo alinhamento, isso aqui vira uma confusão que você não entende o que está acontecendo aqui dentro. Então, por isso é tão importante. Então, eu entendo que tudo isso aqui, esse conjunto de instrução, só vai acontecer se eu entrar nisso aqui, se o meu número for maior ou igual a zero. Se não, se o meu número não for maior ou igual a zero, eu vou cair direto para o senão, e o senão vai ser esse número não é positivo. Então, vamos executar esse cara aqui e vou pôr o número 4. O 4 vai entrar aqui, né? Porque 4 é maior ou igual a zero. Vai fazer esse teste aqui, vai retornar zero, né? Porque 4 dividido por 2, o resto da divisão inteira é zero. E o meu número é par. Vou fazer a mesma coisa agora com o número 5. O número 5 vai entrar aqui porque ele é maior ou igual a zero. Vai fazer o segundo teste, não vai, porque o resto da divisão inteira de 5 por 2 não é zero, vai cair no ímpar. Então, se eu der um enter aqui, ímpar. Vou colocar agora menos 1. Menos 1. Menos 1 não vai entrar nessa condição aqui maior ou igual a zero, vai cair no senão e esse número não é positivo. Esse número não é positivo. Então, resolveu todo o cenário. Vamos ver lá no algoritmo. 5, abrir. Vejam que, ó, aqui vai ficar mais claro para vocês essa questão. Criei, estou esperando. Deixa eu fechar aqui. Deixar menor para vocês enxergarem. Mesma coisa. Primeiro número que eu informei.
ser 4. Entrei aqui, fiz o teste, par, fim. Outro. Esperando no. Vou pôr no 5. Mesma coisa. Entrei aqui, falso, vim para cá, fim. Vamos para o próximo. Menos 1. Testou, falso. Né? Então vejam que o fluxo de execução ocorre conforme os testes lógicos. E lembrando que eu posso ter, tem um teste lógico verdadeiro, tem outro teste lógico dentro de um teste lógico, foi o que aconteceu aqui. Então, essa representação aqui está ocorrendo aqui. Então, fluxo verdadeiro, entrei e criei outro teste lógico. Poderia, dentro desse teste verdadeiro aqui, por outro teste condicional aqui dentro? Posso fazer, testar onde eu quiser dentro da execução do meu algoritmo. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês aí que pode ocorrer em qualquer ponto do meu algoritmo. E agora vamos para o teste de mesa. Então, vejam que também eu não tenho processamento, né? Eu tenho simplesmente aí uma entrada e baseado nessa entrada eu vou ter uma saída, baseado no teste condicional vou ter saídas, então fiz a entrada aqui, 4. Só que eu errei aqui no meu teste, né? 4 é par, né? Vou até arrumar isso aqui. Deixa eu abrir o Word disso aqui e arrumar depois. Mas, aqui seria o número informado é par. Houve um erro de teste lógica, viu? Até o professor está errando já. Para vocês verem que acontece com todo mundo. Certo? Mas aqui, no caso, o teste, se esse teste C seria verdadeiro, entraria aqui o número é par e estaríamos com o número par. Pessoal, dúvidas? Tainá colocou, se você tá errando, imagine nós. Acontece. Todo mundo, Tainá. Acontece. Todo mundo. Erro faz parte da natureza humana, gente. Não O importante é vocês saberem identificar o erro e corrigi-lo, né? Não ficar caindo sempre nos mesmos erros, mas erro é algo que faz parte do nosso aprendizado. A gente aprende muito mais errando do que acertando. Por isso que é importante fazer as listas, pessoal, porque é no erro que a gente consegue identificar posteriormente onde está errando e entender realmente o exercício, né? E alguma dúvida, pessoal, em relação a esse exercício? Esse estava mais tranquilo? Aí, Silêncio? pelo jeito, todo mundo acha que Tranquilo, André. agora. Kaique Beleza? de boa. Acho que o pessoal conseguiu entender bem. Entender bem, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós interromper o compartilhamento aqui, né? Voltar para nós vamos, já subimos uma nova lista, né? Mais 5 exercícios para vocês exercitarem mais um tanto essa questão de condicional. Nós vamos postar no Moodle também a questão da correção que nós fizemos e nós vamos ficar aqui
tanto agora até às 11, acompanhando se alguém quiser tirar alguma dúvida, e também à tarde vocês sabem que também tem o plantão de dúvida aí das 14 às 15. Então, fiquem à vontade aí para já trabalhar na lista e, se tiverem dúvidas, nos consultar. Pessoal, é importante vocês fazerem porque é só fazendo para poder ter essas dúvidas e poder esclarecer posteriormente, tá? Então, é importante que vocês pratiquem.